Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Hoje o vídeo é especial porque nós vamos viajar para uma galáxia muito, muito distante para fazer uma tier list especial de Star Wars. E bom, como vocês podem ver, hoje nós não temos a participação de Thiago Van Halla, porque ele ainda é um aprendiz de Jedi, então ele ainda precisa se desenvolver um pouquinho mais para debater um pouco da nossa tier list. Mas não menos por isso, nós temos aqui a presença ilustre, como sempre, de Carolina Genés, e um convidado mega especial, nosso amigo e criador de conteúdo, Fernando Gomes, que veio aí para apimentar a nossa tier list com muito prazer. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo, principalmente que a Carol tá dessa vez. Ainda não consegui juntar os três num vídeo só, mas eu vou torcer para que no futuro próximo isso aconteça. Quais as expectativas aí, Carol, para nossa tier list? Tô bem animada, assim, um pouco com medo, porque tem filmes aqui nessa tier list que eu considero filhos, né? Eu tenho um amor profundo com todos eles, mas... E tem outros aqui que, para mim, tão óbvios a marcação onde eles têm que ir, né? Mas, enfim, tô bem ansiosa aí. Então vocês viram que o negócio aqui vai pegar fogo. Não se esqueçam de comentar e se inscrever no canal e vamos começar. As nossas categorias são cinema, muito bom, aquele filme ok, que a gente não considerou muito top, assim, filme ruim e filme péssimo, que vocês sabem que Star Wars também escorrega de vez em quando. Nosso primeiro filme, a gente vai fazer uma ordem cronológica, né? O nosso primeiro filme, então, é Uma Nova Esperança. E eu quero saber de vocês aí, onde é que vocês classificariam Uma Nova Esperança? Então, tem todo um amor muito profundo aí por essa obra que é, enfim, clássica, que materializa a imaginação em diversas formas. O que vocês acham? Pra mim, é cinema. Mas, assim, eu consigo aceitar ele no muito bom. Mas eu acho que esse filme, assim, ele é a perfeita abertura do universo de Star Wars. Acho que ele diz muito sobre todos os personagens. A história é muito legal, os personagens são super divertidos. As piadas desse filme são muito bons e os efeitos especiais são muito impressionantes quando você considera a época que ele foi feito. E aí, Fernando? Eu não sei, a Carol me deixou confuso agora, ela vendeu bem. Porque eu acho que é muito marcante, né? Uma coisa que eu falo muito de Star Wars é que os filmes, no geral, envelheceram muito bem, porque as obras suplementares ajudaram muito a validar o que foi criado. Então, por exemplo, no final dessa lista a gente tem Rogue One. Eu acho que a existência do Rogue One faz com que Uma Nova Esperança tenha se tornado muito melhor do que eu achava que ele era, porque ele tinha muitos problemas, mas foram respondidos. Mas pela criação do universo, pelo impacto que teve, eu vou concordar com a Carol nessa. Eu vou colocar como cinema. 2 contra 1. Eu considero esse filme muito bom, mas tudo bem, eu aceito cinema, porque de fato ele captura a jornada do herói ali muito bem. E eu acho que a maneira como ele também materializa, como eu disse, a questão da imaginação nesse filme é absurda. Então vamos para nossa segunda aí. Esse aqui eu acho que é indiscutível, né? Temos o Império Contra-Ataca, que é um daqueles casos raros em que a sequência literalmente supera o primeiro. Então eu acho que esse filme tem muito a incrementar para a história. Eu acho que Império Contra-Ataca, Império Contra-Ataca não só expande o universo de Star Wars, mas ele torna o universo mais relevante, né? Então isso é muito difícil de se fazer, assim, os personagens são muito cativantes ali. O Lando é um dos meus personagens favoritos disparado de Star Wars. Então eu quero saber de vocês. Para mim é cinema indiscutivelmente, mas e aí? Pra mim é coisa de filme favorito, assim, não é nem cinema, é um pouco a mais, assim. Eu acho que ele é um dos grandes filmes, uma das grandes referências que a gente tem, principalmente em filme de ficção científica. Tem um dos maiores, se não o maior plot twist do cinema. E, bom, eu não sei vocês, mas eu assisti a saga Star Wars quando eu era bem pequena, então nem deu tempo de eu conseguir ter spoiler da saga. Então eu pude assistir e ficar chocada com tudo que estava acontecendo. Gosto muito de como eles desenvolvem os personagens dentro desse filme. E, claro, né, a passagem ali para o que vai ser a finalização da trilogia, para mim, esse cinema é indiscutível, assim. Eu acho que não tem como discordar de vocês, né? Vocês já falaram tudo que tinha, apesar de eu querer muito discordar de vocês, que eu quero causar intriga aqui. Mas não tem muito o que falar, realmente, a revelação do Vader, tudo que acontece nesse filme, o fato de que consegue ser melhor ainda que Uma Nova Esperança, e eu, o que ele constrói para a conclusão da trilogia é muito boa. A base que ele cria para o resto dessa trilogia é fantástica. E eu acho, pessoalmente, que é o clímax da trilogia original, né? Eu acho que esse é o grande filme do George Lucas.
Total. Cinema pra Opa, mim também. cinema. Vamos seguir então para o nosso último filme da trilogia clássica, que é O Retorno de Jedi. Eu sou muito dividido quando eu vou falar sobre esse filme, mas eu acho que O Retorno de Jedi assim, é um dos filmes que me divide muito toda vez que eu comento, assim, porque a gente tem diferentes batalhas em diferentes partes ali da história, mas tem uma delas que me deixa muito, assim, pô, quebrado ali no clima, sabe? Você tem uma batalha entre Darth Vader e Luke Skywalker, e do outro lado você tem os Ewoks atacando os clones, assim, os Stormtroopers. Pô, pra mim é péssima essa parte, mas o que vocês acham? Cara, eu gosto, assim. Eu acho que da trilogia original é o filme que eu menos gosto, porém, eu acho que ele tem tantos aspectos positivos, a própria batalha, como você comentou, entre o Luke e o Darth Vader. Eu acho que é sensacional, assim, todas as coisas que refletem o passado do Darth Vader e o futuro que o Luke pode ter, toda aquela divisão entre o lado bom e o lado negro da força, toda essa coisa. Então, eu acho que tem muito, assim, a ser debatido dentro desse filme por essa questão. E tá, os Ewoks podem, em alguns momentos, ser um pouco forçação de barra, mas eu acho que o plano que eles criam ali dentro consegue... Isso deixa de ser um problema, assim. Você consegue passar por aquilo ali tranquilo. Não é uma coisa que me incomoda profundamente. E, claro, né? Finalização de uma trilogia, não tem como falar que eles finalizam da melhor forma possível. Eu não coloco como cinema, vou mandar a real, tá? Eu acho que Aê, eu acho que ele é muito bom e assim, para causar um pouco, eu diria até ok, dependendo de como você quiser assistir esse filme, sabe? Eu acho que ele, como o Adam citou aqui, ele tem alguns problemas de ritmo, assim, e eu acho que a forma que é construído o enredo não é a melhor dos filmes que a gente teve do George Lucas. O que eu sinto que esse filme faz é, ele pega tudo que foi construído e ele entrega uma conclusão temática e é a forma como ele amarra a história de tudo que a gente vai ver depois dos Jedi e realmente do título que, pô, depois que você tem a sacada, você fala, caralho, Retorno do Jedi, e se associa com tudo que foi. Então essa entrega é muito impactante, por isso que eu colocaria como muito bom. Mas eu acho que como construção de filme mesmo, ele é o que eu menos gosto de assistir, assim, sabe? Eu fico esperando chegar ao final, eu fico, pô, vamos aí, acontece alguma coisa, vamos aonde eu quero chegar. Então, pra eu mim, concordo. muito bom. Eu concordo. Eu deixo no muito bom. Eu acho que esse filme ainda pode ser rebaixado com o passar da nossa tier list, A Carol mas já tá. Vai ser, eu não vou permitir, eu não vou pô, permitir tal atrocidade. ele tem uma conclusão com maestria, assim. Eu acho que é uma conclusão que tem maestria, mas ao mesmo tempo deixa a desejar ali. Você fica na esperança de que o Luke seja o maior badass da galáxia quando ele vai se apresentar lá pro Jabba. E o filme começa muito bem, mas tem uma resolução muito rápida. Porém, a redenção do Darth Vader é o ápice desse filme, eu acho perfeito. Então, fazendo sequência para o nosso tier list, temos agora a Ameaça Fantasma, que esse daí é assim. Quando eu converso com meu pai sobre Star Wars, eu acho que é o divisor de águas para ele, porque vamos combinar, né? Um cara que teve a oportunidade de assistir no cinema a trilogia clássica e vai para Ameaça Fantasma depois, é um baque muito grande. Mas eu quero saber de vocês aí, tem pontos positivos nesse filme, pai? Talvez a batalha final. Acho que a batalha final seria o ponto mais positivo que eu consigo achar dentro desse filme, assim. Mas eu acho que eles se complicam demais. A maneira como eles tentam explicar a força dentro desse filme é simplesmente a coisa mais ridícula que se tem. Aí, só de lembrar do filme, eu lembro muito dos jogos de Wii do Lego. Porque eu lembro que tinha umas fases que era muito difícil de passar, que você tinha que ficar pilotando a nave lá entre aquela corrida. E não sei, só de lembrar disso já me dá um ranço gigantesco, porque eu lembro de passar 5 horas seguidas tentando passar aquilo, assim. Pra mim, o ponto positivo desse filme é que eu assisti ele quando eu era criança. Então, eu não tinha discernimento do que estava acontecendo. Eu queria voar uma das naves do Luke e eu achava o máximo. Mas, olhando em retrospecto hoje, assim, eu acho esse filme completamente inconsequente. Eu acho que, tipo, se você tirar ele da franquia e falar pra alguém assistir do 2 ao 6, a experiência vai ser quase a mesma. Se não um pouquinho melhor, eu diria. Então, pra mim, esse é péssimo, tá? Péssimo. Pô, e o problema desse filme é que ele tem personagens muito legais, pô. Você falar que o Darth Maul não é um personagem legal é, assim, absurdo. Duel of Fates, que é a música lá do John Williams no final, meu Deus do céu, é uma das melhores composições dele, mas o filme é muito fraco, cara. Muito fraco. Esse filme é, tipo, ruim pra mim, tá? Ele não é nem ok. Não sei vocês, mas... Cara, é difícil falar o que ele é, assim, porque
Eu acho que nessa nova leva de Star Wars, eles tentam focar bastante na política toda da coisa, assim, só que Tem isso. eles não conseguem se explicar, fica tão confuso, você não entende nada que tá acontecendo. Então, eu até poderia falar como ponto positivo a personagem da Padme e, enfim, a Natalie Portman, sei lá, mas eu não consigo nem explicar direito, tipo, a função dela dentro do filme. Não sei, cara, pra mim esse filme, nossa, eu colocaria no ruim pra péssimo, assim, mas em cima de ruim ele não tá, isso eu posso ter certeza. E agora? Pra mim, ele é ruim, tá? Eu acho que Eu tem tô no coisa péssimo. pior. Eu Então é acho. a Carol que. E aí, Ai, que Carol, difícil. você vai ter que Tá, não, desempatar o bagulho. eu vou colocar. Calma, calma, tô pensando, tô tensa, tô tensa. Tá, eu vou colocar no ruim, porque eu acho que dá mais Aí, abertura pro péssimo, porque daí a coisa que é péssima, péssima, péssima. Tipo, é isso. Eu acho que aqui você pode salvar alguma coisinha. É isso. É assim que nasce um Sith, tá vendo, né? tá bom, não, tá bom. Começam a discordar de mim, agora vai ser tudo A história péssimo. de origem de vilão do Fernando. Tá É bom, isso. tá bom. E ele nunca Eu mais acho que voltou pra Carote. agora, pô, a gente tem o Ataque dos Clones, que é o filme que vem em seguida. Eu acho que, opinião super impopular, não sei. Eu acho que esse filme foi fortalecido por Clone Wars, tá? Eu gosto de Ataque dos Clones, mas eu acho que ele foi fortalecido ali por Clone Wars, a animação. E tem uma outra coisa também, que eu acho que ele serve assim como construção do personagem Anakin. A gente vê ele num período mais interessante ali de desenvolvimento. Mas, pô, quando você olha ele isoladamente, eu acho que esse filme aí é ok. Ele não chega a ser ruim, mas ele é um filme ok ali. Eu gosto das batalhas, principalmente quando aparece o Mace Windu, tem uma participação melhor dele. Do Mestre Yoda também, a batalha com o Conde Dooku ali no finalzinho. Eu acho que é sensacional. Mas, para mim, é isso. E vocês? Eu acho engraçado que de um tempo pra cá esse filme foi ganhando uma força por conta das pessoas comprarem muito assim o romance entre o Anakin e a Padme, porque esse filme tem muito forte isso, né? E é uma coisa que a gente não tinha visto antes em nenhum dos filmes de Star Wars. Eu lembro que quando eu assisti quando eu era menor, eu achei muito chato, né? Talvez se eu for assistir hoje em dia, talvez eu ache um pouco mais interessante assim. E outra coisa que eu lembro muito marcante desse filme são os efeitos especiais, porque pô, assim como um bom filme dos anos 2000, eles simplesmente colocam todo tipo de efeito que eles conseguem dentro do filme. Então, tipo, o Yoda deixa de ser um boneco e simplesmente vira efeito especial. Só que parece que ele não casa com o resto do filme. Não sei, eu lembrando assim da cena, parece que tipo, ele tá pra fora, assim, não parece que ele faz parte do resto, assim, mostrado no filme. Eu colocaria no ruim, sendo bem sincero, porque eu realmente não gosto muito desse. Os dois acho que tem bons pontos. Eu pessoalmente colocaria no ok, tá? Pelos motivos que o Adam citou, eu acho que esse filme envelheceu bem, porque, como muitas outras coisas que a gente veio citando, foram sendo construídas em obras paralelas e ela começou a ganhar uma importância. Eu, pessoalmente, diria que esse é o filme que define a franquia, assim, tipo, tudo que acontece depois, todos os desdobramentos entre o Império e depois com os Siths e os Jedi, tudo começa realmente a se desdobrar e se desenvolver de verdade depois da Ordem 66. Então eu acho que esse é o momento que define a saga, de certa forma. A gente começa a ver o Anakin mudar, a gente começa a ver as rupturas entre as facções. Então eu acho que tem uma importância muito grande, mas eu também tô do lado da Carol de você sentir que às vezes você tá sendo puxado um pouco para fora da história e nem tudo fica tão bem encaixado. Então, assim, se tivesse uma categoria bonzinho, eu colocaria no bonzinho. Muito bom não dá e ruim eu acho injusto, mas Tudo bem, você me convenceu, você me convenceu. Achei justos os argumentos. é, se você tirar também, como o Adam falou, você tirar as séries animadas e tudo que veio depois, aí você pode dizer que é ruinzinho. Agora vamos para a nossa conclusão da trilogia prequel aí, com a Vingança do Sith. Eu acho que ela dá um salto interessante no filme, mas ao mesmo tempo fica aquele período que é preenchido por Clone Wars, obviamente, né? A gente tem eventos muito importantes entre Clone Wars, entre Ataque dos Clones e a Vingança do Sith, porque a gente vê um Anakin Skywalker muito mais maduro, porém preocupado demais com o futuro dele e das pessoas ao redor dele, né? O que eu acho que esse filme tem de mais sensacional, para mim é o melhor da trilogia, mas vocês que vão julgar aí, eu acho que o que esse filme tem de mais sensacional é a trilha sonora dele, enquanto a batalha dele com o Obi-Wan vai acontecendo ali no final. Acho que é a coisa mais épica e a melhor trilha sonora para mim que o John Williams compôs na saga Star Wars. E ao mesmo tempo também tem uma questão que é
derrocada de uma tragédia que a gente já esperava que ia acontecer, mas não da maneira como aconteceu, né? Eu não sei qual é a visão de vocês sobre aquele final, aquela reviravolta toda, mas e aí, onde é que fica a vingança do Sith? Pra mim esse filme é muito bom, já deixando claro. Mas e aí, como é que vai ser? É difícil, porque eu acho que ele cresce muito na gente conforme o tempo vai passando, mas eu realmente não lembro se ele de fato é tão bom assim quanto muita gente comenta, né? É claro, ele é um filme muito pesado, eu diria, com comparação com os outros. Bom, tem a cena do Anakin simplesmente matando crianças Jedi, assim, do meio do filme. Então ele é um filme de fato muito mais maduro do que todos os outros, não só pela evolução do personagem do Anakin. Eu gosto bastante, assim, do que a gente tem do personagem dele, simplesmente meio que se rendendo ali ao lado sombrio, meio que só adentrando, assim, e largando toda aquela profecia que foi escolhida para ele, toda a decepção que o personagem do Obi-Wan sente conforme isso. Mas eu não consigo lembrar, eu consigo lembrar dessa parte, que é o final, o terço final do filme. Mas eu realmente não consigo lembrar o que acontece nos 2 primeiros terços do filme e o que se é bom mesmo, assim. A Carol falou exatamente o que eu ia falar, entendeu? Eu acho que é um filme marcado por um terceiro ato espetacular. Pô, Que, assim, eu também, se eu falar assim, pô, o que acontece do começo e na metade? Eu fico, pô, era mesmo? Padme aqui. Assim, você só lembra dos momentos igual do templo do Anakin, você lembra da resolução, mas, assim, é um filme que nunca foi super querido pelo público de Star Wars quando estreou, tipo, começou a ter muito mais popularidade e mais respeito depois da segunda franquia e depois quando a galera começou a dar mais importância realmente. Eu acho, pessoalmente, se você tirar o confronto dele com o Obi-Wan e a parte do templo, ele é ok. Ele é porra, ok. julguem o Fernando nos comentários, por favor. Mas eu acho ele ok. Eu vou ter que ficar no ok. Pô, não É acredito. que, é que para mim é difícil, porque ele definitivamente é o melhor da trilogia. E, tipo, isso não tem discussão. Ele é o melhor. Só que, será que de fato é tão bom a ponto dele estar no muito bom? Não, não tenho tanta essa recordação, assim. Tipo, Vamos abrir a categoria do bonzinho, pô. Fernando já deu toque lá no início. A categoria bom, eu iria num bom. Eu iria num bom. ok, parece muito O cruel. Thiago tá mudando pra gente. É que ok Antes que parece alguém vire só muito fantasma da cruel pra força aí, ele. pô. Tá bom, bom. Isso aí. Que isso, pô? Ah, não. Beleza, a gente vai chegar lá. Antes da gente chegar lá, vocês fizeram esse sacrilégio aí, esse absurdo. Mas vamos lá, passar para o próximo, né? E a gente vem para a derrocada. Quer dizer, antes disso, a gente tem ali, se não me engano, qual é o próximo filme? Rogue One, não é? Eu tô confundindo. Despertar da Força já? Pô, aí vocês me pegaram, cara. Porque o Despertar da Força, assim, eu tô com um pau preparado aqui. Podem começar. Nossa, assim. Despertar da Força. Eu fui ver no cinema, né? Tem um apego gigantesco, porque foi o primeiro filme que eu pude assistir no cinema de Star Wars, então foi um momento muito mágico para mim. Fui com camiseta de Star Wars, entendeu? Vivi a experiência. Lembro dele com muito carinho. Também joguei o jogo de Lego, então eu tenho ele bem marcado assim na minha cabeça. Ele é muito parecido com o quarto filme, né? Acho que ele se perde por conta disso. Parece que eles tentam recriar muitos dos momentos que a gente tem no quarto filme, e ele não é um daqueles filmes que a gente tem grandes acontecimentos, grandes eventos, grandes mudanças. Eu acho que hoje em dia, olhando para esse filme, eu colocaria ele. Eu colocaria ele num bom, porque eu acho que muito bom é forçar um pouco a barra do Despertar da Força. Eu gosto desse filme, tá? Eu tinha muitas expectativas quando esse filme saiu. E apesar de eu não achar ele um mega filme, eu acho que os personagens que eles introduziram, os relacionamentos que eles introduziram, o personagem do Kylo Ren, pra mim, era muito interessante. No começo eu tava tipo, sim, esse é um personagem que carrega uma franquia. Não tava muito vendido na personagem da Rey, que ganha um pouco mais de tempo, desenvolvimento depois, mas o Kylo Ren realmente me capturou. Agora, eu não acho que é um filmaço, sabe? Eu acho que ele é bom. Bom, ok pra bom, mas eu diria bom. Cara, pra mim esse filme é ruim, velho. Eu sei o que eu perdi, mas, tipo assim, ele pra mim foi o rompimento de qualquer expectativa que eu tinha, assim. Porque quando o primeiro trailer desse filme saiu e eu vi a Millennium Falcon,
E, tipo, foi uma coisa absurda, assim. E aí, quando você entra no cinema a primeira vez, de fato, eu fui iludido por aquela sensação de que Shuri, estamos em casa. Então, aquilo para mim mexeu muito. Eu acho que os personagens que a gente conhece, eles são perfeitos. O George Lucas criou personagens perfeitos na minha opinião, assim. E é muito fácil se identificar com esses personagens, sabe? Eu acho que os novos, como o Fernando disse e a Carol também, são personagens muito bons. Eles sabem equilibrar a nostalgia e também uma equivalência nova do que a saga pode proporcionar. Mas eu acho que esse filme tem tantos clichês e um filme também não é feito só de momentos, como aconteceu com o nosso A Vingança do Sith. Então eu acho que esse filme, assim, olhando o compilado dele todo, esse é um filme ruim para mim. Mas eu acho que eu perdi essa batalha, né? Porque vocês dois estão no ok. Como é que vai ser? Cara, ele é bom, pô. Eu acho que ele Bom? tem. Porra, cara. Eu acho que ele tem. Não, porque o que acontece? Fato que esse filme definiu o que viria a ser o final dessa nova trilogia, né? Tipo, todas as coisas que não são boas nos próximos filmes aconteceram por conta desse. Mas eu acho que ele tem mais coisas positivas do que negativas. Ele não é, assim, cinema. Ele não é cinema. Isso é fato. Ele não é filme muito bom. Mas eu acho que ele se enquadra num filme bom. Acho que dá pra tirar muito mais coisa positiva ali do que negativa dentro dele. Se te consola, eu acho que esse é o Pô, melhor da trilogia nova, tá? Então, assim, eu acho vou que, te tipo deixar assim, com essa. de tudo que aconteceu depois desse filme, eu acho que esse daí é o que a gente pode colocar como o melhor deles, mas, cara, pra mim é ruim. Continuo com ruim. Você vai ter que desempatar, mano. Não, vou permanecer no bom. Eu vou colocar como bom. Bom. Pô, difícil, difícil. Tô sendo Ele venceu esmagado também. aqui por esses dois. Acabou. Rogue One? Ah, beleza. Aí a gente tem um espetáculo, tá? Espetáculo de narrativa. Eu vou falar aqui, começando a falar já, eu acho que esse filme é cinema, porque falando de uma pessoa que esperou sair do cinema após a decepção do Despertar da Força e só assistiu em casa, a sensação que eu tive é de que eu poderia ter assistido esse filme no cinema e ter aproveitado muito mais do que o Despertar da Força. Eu acho que esse filme, assim, ele resgata todo aquele aspecto mágico de Star Wars, que é contar uma história galáctica, sabe? Uma ópera espacial. Eu acho que esse filme mostra isso. E, pô, os personagens são muito convidativos, assim. O que eles não conseguiram fazer com a Rey, por exemplo, eles conseguiram fazer com a Jean Erso. Então, eu acho isso espetacular nesse filme. Tem ali o Saw Gerrera, que é um personagem que aparece também brevemente em Rogue One, mas que está presente ali no Clone Wars, nas outras animações, que eu acho sensacional. Mas para mim esse filme é cinema. Vamos debater aí, porque não aceito menos. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele tem muitas coisas positivas. Eu acho que ele é o filme mais bonito de Star Wars, assim, quando você vai ver a questão de fotografia e de cenas marcantes. Pô, a cena da entrada do Darth Vader é sensacional, né? Não tem como. Uma das melhores cenas da saga inteira. E é muito legal eles contarem uma história que não tem os nossos protagonistas de sempre, né? Que conta uma história antes, assim, entre as coisas. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. Porém, eu acho que o filme perde muito por não ter aquele senso de humor Star Wars, assim, que a gente tem nos outros filmes. Então, por conta disso, eu colocaria ele no muito bom. Esse é o melhor filme que Star Wars já produziu, tá? Esse é o Aê, melhor. pô. Esse é o melhor de todos. Pra mim, como cinema, como filme, esse é o melhor. Eu acho que tudo que vocês falaram se apoia na mitologia, corrige erros do passado, sem, sabe, se jogar tanto na nostalgia. Ele sabe usar os personagens e os pontos de contato com a franquia original de forma que mantém você interessado. Ele mantém você preso ali. Quando aparece o Darth Vader, é uma revelação fantástica. Eu gosto muito do fato de que ele não se jogou em cima de novo da história dos Skywalkers. Eu acho que ele não se acovardou criativamente no sentido de, olha, todos os personagens que a gente cria aqui são completamente descartáveis, a missão é um sucesso, mas não é um sucesso também. Então acho que é um filme com personagens interessantes, acho que é um filme que tem decisões criativas muito boas, a fotografia é fantástica, acho que eleva filmes que vieram antes para outro patamar. Acho que A Nova Esperança se torna um filme muito melhor quando você sabe, eles justificam um problema que todo mundo tinha, que era, pô, cara, montou uma Death Star inteira pra ter um probleminha que qualquer um vai lá e joga uma bomba e, tipo... Então, eu acho esse é meu favorito, tá? Então, tô com o Adam nessa, eu acho que é cinema.
É Tá cinema. bom, eu aceito perder essa batalha. Embora eu sinta falta de uma piadinha aí no meio desse filme, mas tudo bem. Passando agora pro nosso ali, outro complemento da saga sequel. A gente tem a da trilogia sequel, a gente tem agora Os Últimos Jedi. E esse filme aí, eu acho que ele também é um divisor de águas por diversas coisas, por diversas características que esse filme apresenta. Tem momentos de ápice, mas tem a maior parte do tempo ali são momentos em que são esquecíveis, assim. Eu acho que esse filme poderia introduzir uma personagem muito boa, que seria, não necessariamente deveria ser o par romântico do Finn, mas eu acho que ela acaba sendo desconstruída pelo mau storytelling que é desenvolvido em torno dela, mas tem diversas outras coisas que eu não gosto nesse filme. O que vocês acham de Os Últimos Jedi, né? Quando lançou o filme eu gostei muito, mas ele realmente é um filme que é o começo do problema, assim. Então, hoje em dia, olhando pra ele, eu não consigo ter esse mesmo carinho que eu tive quando eu assisti ele pela primeira vez. Eu lembro muito do trailer desse filme, eu lembro muito de esperar, ansiosa para poder assistir no cinema. Eu lembro de ter saído gostando do filme, mas fato que hoje em dia não dá para olhar para ele e não ver muitos erros que acabaram sendo despejados ali no nono filme também. Eu sinto que O Último Jedi é um filme que derrapou muito. E de forma, assim, até interessante, eu acho que dos três, ele foi o que teve o maior risco criativo, digamos assim, de colocar o Luke Skywalker sobre um holofote diferente na percepção dos fãs. E eu lembro que isso foi um mega problema para todo mundo. Mas voltando lá no que a Carol disse da primeira trilogia, acho que a intenção do George Lucas nunca foi ele ser perfeito e ser um herói. E sempre teve esse negócio dele não ser o grande escolhido. E eles apostaram em mostrar esse outro lado dele, que representava que ele não era perfeito realmente. E para mim esse risco criativo foi bom. Eu só acho que o filme começa a apresentar, não sei se são as falhas, mas como eu disse, de derrapar o suficiente para você não sentir que a Rey ou o Finn, ou talvez só o Kylo, que tem um desenvolvimento e que estão movendo realmente a narrativa para frente, sabe? Então eu acho que você começa a ver que vai jogar para frente o problema e a conclusão a gente meio que viu o que aconteceu, né? Fica um negócio meio resolve tudo aí e não vendeu pra galera. Mas respeito pelos riscos criativos, eu colocaria no bom para ruim, assim. Então, Para mim ele é Tô na mesma. Pra mim esse filme é ruim, assim. Eu acho que esse filme tem cenas muito bonitas. Eu acho que a cena que a Leia, Princesa Leia, Leia Organa, o que vocês quiserem, explode a nave e ela sai, vai pro lado de fora ali do espaço e usa a força para voltar para dentro da nave. Eu acho que aquela cena é uma das coisas mais lindas que fizeram ali em Star Wars. E logo em seguida a gente tem aquela general que se sacrifica ali ativando o hyperdrive, por assim dizer. E, pô, é uma imagem bonita. Fora que tem ali aquela imagem do Luke no final, levitando enquanto ele tá lutando com Kylo Ren. Pô, esse filme ele poderia, se ele fosse feito de momentos, se a gente pegasse apenas momentos desse filme, ele seria excelente. Eu acho que, como o Fernando falou mesmo, eles arriscaram de uma maneira muito alta, tem momentos espetaculares, mas ele deixa muito a desejar. Eu acho que para ser os últimos Jedi, ainda que tenha a participação de personagens icônicos como o próprio Yoda, esse filme para mim ele, pô, é que eu queria muito gostar, sabe? Então eu colocaria como ruim assim, mas para mim não passa disso. É isso, olhando para trás, hoje em dia não dá para olhar pro lado para esses problemas que o filme tem, assim. E você acha que pode piorar, Carol, com a ascensão Skywalker? Quer dizer, antes disso a gente teve Han Solo, né? Vamos falar desse filme primeiro, que eu acho que Han Solo, Fernando e a Carol já demonstraram tudo que eles acham sobre esse filme. Mas, pô, o que esse filme tem de bom? Vamos tentar falar assim? Cara, sabe que eu nem odeio a tanto. Millennium Falcon. Eu não odeio tanto esse filme. Eu acho que eu gosto bastante do elenco. Acho que colocar o Donald Glover foi uma coisa muito positiva, porque eu gosto muito dele. Eu até que gosto do cara que escolheram pra fazer. É que é muito difícil, né? O personagem do Han Solo, ele foi construído com o Harrison Ford, cara. E você fazer um filme sobre o Han Solo e dele no passado, né? E daí você não ter essa coisa do Harrison Ford, cara, o cara pode ser a pessoa mais carismática do mundo. Não é ele, né?
Eu acho que ele é um filme que se perde em alguns momentos, acho que ele também não é aquele filme super marcante. Agora, tentando relembrar algumas cenas, eu lembro de pouquíssima coisa. E o que eu mais lembro desse filme, na verdade, é as cenas da Emilia Clarke, que nem é a protagonista. Então, é isso. A Carol roubou minha resposta, tá? Porque eu ia dizer, o que eu gosto desse filme é o elenco. Eu acho que o elenco realmente fizeram boas escolhas, mas eu não consigo gostar desse filme. Eu acho ele desnecessário, para ser sincero. Eu acho que ele simplesmente se apoia na franquia para vender ingresso, mas não era uma história que era necessária ser contada. Eu acho que não muda nada no grande escopo. Novamente, o personagem do Han Solo com o Harrison Ford já era muito marcante, já era muito icônico. Não sei, eu sinto que eu falo bastante quando eu converso Star Wars que se tornou uma franquia extremamente dependente de um grupo, né, dos Skywalkers, e todas as vezes que eles tentam fugir um pouco, como eu falei de Rogue One, eu acho que se torna interessante de novo para mim, né? Porque você fala, pô, é numa galáxia muito, muito distante, não na única galáxia muito, muito distante. Então, não sei, ficar preso nesse núcleo me pareceu que a franquia já estava me cansando um pouco. Não vou dizer que estava cansada de si, mas me cansou um pouco, assim. Então, para mim é péssimo, esse é o pior. Eu concordo. Para mim, assim, essa é a sequência caça-níquel que, cara, o que me incomoda, na verdade, é que tinha potencial, sabe? Eu acho que as referências que a gente tem ao longo do filme são interessantes ali, as coisas que o Han Solo com o Chewie fizeram, o lance de como eles conseguiram, como eles conheceram o Lando, como conseguiram a Millennium Falcon, é espetacular. Mas, cara, é só isso, é para vender, sabe? Eu acho que é para vender bonequinho, enfim. Eu acho que não consegue complementar em nada o que a gente já conhece. Se você lê qualquer coisa na internet, você já sabe como isso aconteceu. Então, eu acho que o que todo mundo estava pedindo, no caso, era um filme do Obi-Wan, por exemplo, e não foi atendido. E saiu essa porcaria aí que é Han Solo, então, para mim é péssimo também. É bem isso, não tinha necessidade de se fazer um filme sobre especificamente o personagem do Han Solo. Acho que tinha mais para ter explorado, enfim, é isso. E logo em seguida a gente tem outra bomba, né, Carol? O que você acha? Falei É pra a galera. Ascensão Skywalker? É. Cara, esse filme é péssimo. Não, esse filme é muito. Não, esse é o pior. Não tem como. Não tem como. Esse é o pior. Esse é o pior. Nada dentro desse filme é bom. Não tem nada bom. Tudo é ruim. Todos os momentos que eles tentam fazer impressionante, assim, não é legal. A resolução do filme, aquele bagulho ridículo, que reviveram o Palpatine, que troço imbecil. Simplesmente tudo é ruim. A batalha final é ruim. O romance é péssimo. Eu não consigo. Não tem, gente. Shippar Rey com o Kylo Ray. Não tem, não existe, não existe. Casal bomba, pelo amor de Deus, que negócio idiota. Ele revivendo ela com um beijo. Que é isso? Que troço, mas. Ridículo. Aí tem a cena deles dessa pré-morte do Chewie, que simplesmente passa 3 segundos e eles revelam: não, ele tá vivo todo esse tempo. É mentira, é brincadeira. É só pra vocês. Sustinho. Não, muito ruim, muito ruim. Esse filme esse é o pior, cara. Não tem como. Todos tem alguma coisa positiva. Esse não tem. Esse é tudo de ruim. Tenho que falar ainda, Fernando. Eu acho que. Olha, eu acho que tem alguns bons momentos, tá? Não vou mentir. Aquele momento no final que aparece todas as naves, né? Tipo, vocês não estão sozinhos e tal. Quando começa a aparecer os nomes no final, é muito bom. Eu ia falar isso. Eu ia falar um momento que ela fala que o nome dela é Rey Skywalker e acaba. Assim, eu acho que é uma conclusão completamente não satisfatória e eu diria covarde, sabe? Parece que eles não sabiam como encerrar, não conseguiram encaixar o desenvolvimento dos personagens que eles queriam, e aí eles recorreram ao que eles sabiam, que é o que eu comentei. Tudo é Skywalker de novo, volta pro Skywalker, o beijo do amor, princesa da Disney, já que a Disney comprou, coloca um momento Branca de Neve aí, ele beija ela volta à vida. Então, assim, eu sinto que é um filme covarde, assim, resoluções simples, resoluções óbvias e que não fez questão de querer mudar o que a gente já conhecia, meio que só fez o que fez para não é nem agradar os fãs e nem desagradar, sabe? Só, vou fazer uma coisa mais segura possível que eu puder aqui para apaziguar a galera. Eu não diria péssimo, porque eu acho que o Adam Driver tenta muito carregar esse filme, né? Tenta muito carregar essa trilogia. Infelizmente, ele não consegue. Mas eu vou deixar o Adam decidir aí se ele é péssimo ou se ele é ruim.
Eu acho que, dito isso, péssimo, porque eu gosto do Adam Driver, assim, ele é um mega ator, mas, pô, não dá, cara. Esse filme é péssimo e eu acho que é por isso que eles tentaram fazer algo bom aí com as séries. E a gente tem uma das maiores estreias de todos os tempos e uma das melhores histórias que chega, claro, com Mandalorian, né? Que é a nossa próxima produção aí que a gente vai comentar. O que vocês acham? Eu já vou começar falando, tá? Já vou começar me explicando que eu não assisti nenhuma das séries de Star Wars, pelo simples motivo que eu queria assistir tudo de volta, né? Então não é simplesmente, Carol, mas são só 3 temporadas. Não, gente. São todos os filmes que eu quero ver de novo e mais as 3 temporadas. Então, e Clone Wars também, né? Que não vi nada também. Bom, só eu e você então, é isso pra decidir? Parece que vai ser. Empatar, ferrou. Vamos lá. Bom, eu gosto muito de Mandalorian, tá? Eu gosto bastante da primeira temporada. Se fosse julgar simplesmente pela primeira temporada, eu diria que é um dos melhores projetos que a gente teve do Star Wars. Eu acho que a segunda temporada e a terceira temporada já tem um declínio em qualidade. Não sei quem culpar. Não sei se é o Jon Favreau, não sei se é o David Filoni, não sei qual que é a pessoa responsável por isso. Mas a terceira temporada simplesmente não me capturou tanto, sabe? Foi uma série que eu meio que me vi não desistindo, assim, sabe? Mas os episódios iam vindo e eu ficava tipo, putz, já faz 4 episódios que eu não assisto, deixa eu voltar aqui. Não me amarrou, não me amarrou. Eu acho que, complementando, assim, a terceira temporada ela é muito dependente de Boba Fett, né? Eu acho que quem assistiu Boba Fett por obrigação, porque é isso que acontece, basicamente, acaba se decepcionando muito com a terceira temporada de Mandalorian, mas se a gente isolasse apenas a primeira temporada, como você disse, eu acho que nível cinema, nível você deve assistir se você gosta de Star Wars. Mas para mim fica no muito bom por tudo que ela representa na primeira e segunda temporada, assim. Eu acho que os personagens são muito legais e eu acabei assistindo sem imaginar que fosse bom. Eu realmente fui com o pé atrás, mano, trilogia sequel foi ruim, essa série vai ser péssima. Mas aí me surpreendeu, assim. Eu acho que, quem não gostou do Baby Yoda, eu falei que não ia comprar e tem um agora. Então, assim, é um bagulho que aconteceu por conta de Mandalorian e eu acho que, de fato, é uma história muito bem contada. Assim. Se firma como muito bom, mas deu uma... Concordo. Agora é Boba Fett, é isso aí. E eu também não tenho ideia do que acontece na série, então com vocês novamente. Acho que essa daí é uma bomba, hein? Eu também acho. Eu acho que, tipo assim, o cara que fez o Boba Fett, ele ficou triste, porque não chamaram ele pra fazer o Mandalorian. E aí eu acho que com isso eles vão mudar uma série pro cara, só que a história ela é muito ruim, muito ruim. Eu acho que tem o aspecto nostálgico nos 30 primeiros minutos ali e depois acaba, assim, despenca. Eu acho que ficou horrível. A explicação de como ele sobrevive também é péssima, mas pra mim é isso. Não sai disso. E você, Fernando? Não, eu tô contigo. Pra mim é o pior. Pra mim é a pior coisa que Star Wars colocou, assim, Boba Fett sem pé nem cabeça. Acho que a construção da série, tipo, sabe, não vai pra lugar nenhum e não me interessa. Como você falou, as explicações são mal contadas, é tudo. Eu não sei, eu não consigo. Nem. Mas aí a gente vem logo em seguida com uma que, pra mim tem momentos, mas como a gente conversou aqui durante a nossa tier list, nós três, eu acho que uma produção não é feita de momentos. E é o caso de Obi-Wan. Eu acho que essa série ela foi pedida por anos, assim, pelos fãs de Star Wars, porque é um dos personagens favoritos de muita gente, o meu, inclusive. Então, eu acho que, quando essa série chegou, eu fiquei numa expectativa muito alta. Então, eu tive um primeiro e um último episódio que me satisfizeram, mas o restante acabou me bloqueando completamente ali, de fato, sobre o que acontece na história. Para mim, fica no ruim, cara. Obi-Wan foi uma série que, de novo, né, pra mim, brilha muito quando se apoia no que a gente já conhece. E o que a gente conhece de Star Wars é muito bom, não é à toa que é Star Wars, né? Mas assim, o episódio em que a gente realmente começa a ver um pouco mais do que o Darth Vader era capaz, dele segurando o Star É a nave lá, Star Destroyer, isso. alguma coisa assim. Com E aí a tem mão. o combate dele com ela, e ele quebra o sabre dela, e aí fica uma coisa meio Ahsoka, Guerra dos Clones, e não é. E aí depois tem a cena dele com o Obi-Wan lutando, que a máscara tá rachada, que também é a referência do Anakin contra a Ahsoka, e você, tipo... São momentos muito bem construídos, que a voz dele fica entre o Anakin e o modulador do Darth Vader, e esses são momentos que, assim,
Pra quem é fã de Star Wars, vai ficar na sua memória pra sempre, porque foi maravilhosamente executado, até pela cor dos sabres de luz que ficava ali, o vermelho e o azul entre o Anakin e o Darth Vader, perfeito. A cena escura. Pô, é maravilhoso, mas foi como você falou, será que só isso é o suficiente pra fazer ter uma grande série? Na minha opinião, não. Eu acho ruim. Acho assim, evitaria esses momentos, mas eu acho a série ruim. Você vai escolher ruim também, então, né? Eu acho que é com dor no coração, cara, porque como você disse, você me lembrando aqui das cenas agora, tem aquela que ele segura a nave com uma mão. Sim. Pô, sei lá, eu acho que o retorno do Hayden Christensen como Darth Vader é um aspecto muito positivo, né? Foi um cara odiado pelos falsos fãs de Star Wars, por assim dizer, que destruíram a carreira do cara, assim. E ver o retorno dele é muito legal, assim. Você vê o quanto ele tá apaixonado pelo projeto, ele tá em Ahsoka, que a gente não vai comentar aqui, porque ainda tá em fase de lançamento dos episódios, mas, pô, é com dor no coração que Kenobi fica como ruim. E aí a gente vai para nossa última série, é isso? Para nossa última série, que é Andor, que tem ali uma conexão direta, por assim dizer, com os eventos de Rogue One, ou melhor, antecedem os eventos de Rogue One. E aí, quer falar? O que você acha? Carol não viu, né? Desculpa, Carol. Carol. Cara, esse é o que a Carol tem que ver. Acho muito legal. Verdade, Carol. Assistir, mas por enquanto tô aí. Eu vou aguardar o seu feedback, porque pra mim é cinema, tá? Eu acho assim, eu acho que mostra uma maturidade um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro dos projetos de Star Wars. Não só nos temas sociopolíticos, mas a maneira que ele é desenvolvido, a maneira que os personagens conversam, os diálogos, todo o desenvolvimento da história. Parece tudo muito bem merecido, bem construído, não é simplesmente jogado para você e dito, pô, aceita aí que a história é essa e é isso que acontece. Acho que eles tomam o tempo para realmente contar uma história que complementa o resto do universo. E aí volta no que eu venho falando desde o começo. Eu acho que o problema não é simplesmente se apoiar no que a gente gosta, mas fugir um pouco do foco daquele núcleo que a gente conhece e parece que eles recuam quando eles não sabem o que fazer, que é, pô, a gente não sabe o que fazer, joga um Skywalker aí. A galera vai gostar, a galera gosta, tipo. Então eu acho que Andor se sustenta bem sozinha, sem ter que apelar para outras partes desse universo, ao mesmo tempo em que ela constrói e eleva outros projetos da franquia. Para mim é cinema. Pô, eu acho então que as séries a gente não precisa obrigar, porque, de fato, eu também considero o cinema Andor. E foi uma série que lançou despretensiosamente, sabe? Eu acho que, na verdade, ninguém pediu por essa série, sendo muito sincero. E se alguém pediu, por favor, deixe aí nos comentários, me corrijam, por favor. Mas se ela chegou de uma forma muito oportuna, assim, eu acho que ela enriquece personagens, culturas de Star Wars que a gente não estava acostumado a ver bastante, né? Então, como o Fernando disse também, eu acho que a maneira como a história te faz ficar intrigado com cada episódio, sabe? Te faz querer saber o que de fato ali está por trás de toda a história do personagem principal, acaba de fato ali enriquecendo toda a experiência. Então, eu acho que é uma série que vale a pena todo fã de Star Wars assistir. Pô, eu acho que é isso, assim, acho que a nossa tier list é concluída com maestria, mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, porque eu gostei. Eu acho que não tem nada para ser corrigido, mas é isso. Vocês têm alguma correção? Acho que a gente conseguiu chegar em muitos consensos aqui, a gente dividiu muitas das opiniões. Parte disso porque o Thiago não tá fazendo parte dessa tier list, né? Então o Ben pôde vencer hoje. Mas é isso. Hashtag Carol assista séries de Star Wars e hashtag Thiago assista tudo de Star Wars. É isso daí. Que a força esteja com vocês e obrigado, gente, pela participação, Fernando principalmente, e a Carol por todo o seu toque mágico aí, sempre nos argumentos. Então a gente se vê. Não esqueça de se inscrever e até mais.